Comentando ainda sobre a visita do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos, um fato gerou uma grande repercussão nas redes sociais. Em uma foto publicada pelo ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, Jair Bolsonaro e sua comitiva aparecem comendo pizza na rua em Nova York. A oposição aproveitou a publicação para criticar o fato do presidente ainda não ter se vacinado contra a Covid-19, alegando que ele teria sido proibido pelo restaurante de comer no interior do local. Na foto estão o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Luiz Eduardo Ramos, e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, entre outros. O site Catraca Livre chegou a publicar que a foto representava a vergonha internacional do presidente, afirmando que, abre aspas, Bolsonaro é flagrado comendo pizza nas ruas de Nova York, fecha aspas. O senador Randolfo Rodrigues também criticou o presidente. Abre aspas. É simbólico. Enquanto o Brasil volta ao mapa da fome, tem alta no desemprego, alimentos inacessíveis no supermercado e figura entre os que mais têm mortes por Covid-19, Bolsonaro come sua pizza na rua com dinheiro público porque decidiu não se vacinar. O sabor, vexame, fecha aspas, disse o político de esquerda. Já o comentarista da Globo News, Guga Chakra, lembrou os jornalistas e a oposição sobre as medidas em Nova York. Abre aspas. Não é necessário apresentar comprovante de vacinação para comer nas mesas externas dos restaurantes em Nova York, apenas na parte interna. A imensa maioria tem mesas do lado de fora. Logo, Bolsonaro não seria impedido de comer no lado externo dos restaurantes. Foi a pizzaria por opção, disse, o jornalista Guga Chakra. Bom, eu já disse que o jornalismo profissional morreu, mas quando você tem... Desculpa, Paulo, da série O Jornalismo Profissional Morreu, episódio número 1.500.000. Mas é um pouco pior, porque é o seguinte, quando você tem o Guga Chakra tendo que corrigir a notícia, aí não resta mais esperanças para você, aí é que realmente já o fundo do poço chegou, tinha um alçapão no fundo do poço, que era o Guga Chakra, ter que corrigir as fake news do Catraca Livre. E quem mais que deu a notícia, Heitor? Catraca Livre, quem mais? Catraca Livre, não, acho que todo mundo deu a notícia, sinceramente, acho que a Folha foi todo mundo. Foi todo mundo. Não que haja diferença hoje entre a Folha e o Catraca Livre, a orientação ideológica é rigorosamente a mesma. Mas o que eu acho absolutamente curioso é essa história de vergonha internacional. O que é a vergonha internacional? A vergonha internacional é o cara tá comendo pizza na calçada. Eu já passei vergonha internacional, assim, milhões de vezes. Tinha uma pizzaria no Sorro, em Nova York, que toda vez que eu ia em Nova York, o primeiro lugar que eu ia era comer o diabo da pizza. Eles tinham uma pizza de chicken bacon ranch, frango com bacon com molho ranch, que eu adorava e era viciado naquela pizza. E eu ia muito a Nova York, que trabalhava inclusive com a Trump Organization lá, e aí toda hora que eu ia para lá eu comia essa pizza, e comia na calçada, como você come sempre pizza em Nova York, é isso mesmo, você come ali na calçada ou no balcão. Agora, isso é uma vergonha. Quando a Dilma o Lula viajavam com as suas comitivas de luxo e tinham seus jantares regados a vinhos caríssimos, etc., não havia vergonha internacional. Não, isso aí é normalidade, isso aí é o bonito. Quando nos inúmeros episódios de corrupção do PT, quando achavam, senador do PT, assessor de político do PT com dólar na cueca, não tinha vexame internacional. Quando o Brasil ostentava todas as páginas mundiais para falar do mensalão, ninguém falava de vergonha internacional. Mas o que é vergonha internacional para essas pessoas? Isso é importante porque isso mostra uma hierarquia de valores que permeia ali a classe jornalística como um todo. O feio não é roubar, o feio não é a corrupção, o feio é comer pizza na calçada. Isso é feio.
Como se, bom, obviamente, em relação ao fato em si, realmente o Bolsonaro em Nova York não poderia comer dentro de um restaurante, mas poderia estar comendo na área externa de qualquer restaurante. Mas se isso envergonha alguém, eu acho que envergonha a cidade de Nova York, não o Bolsonaro. Se uma cidade que impede pessoas normais, que estão lá visitando a cidade legalmente, não cometeram nenhum crime, não devem nada a ninguém, não por escolha nem do dono do estabelecimento, por imposição estatal, essas pessoas têm que ser colocadas do lado de fora. Você quer saber o que é mais curioso? O seu pet pode entrar dentro do restaurante em Nova York. Você entende como um ser humano ele é tratado com um nível de direitos abaixo de um pet? Entende a gravidade do que é isso? Isso é vergonha para quem? É vergonha para o Bolsonaro? Que eu preciso lembrar que as pessoas... O Bolsonaro já contraiu Covid. Todos os estudos que tem hoje em dia, todos os estudos apresentados até hoje, mostram que a imunidade de quem já teve a doença é superior à de quem é vacinado. É superior. E, no entanto, as pessoas acham que por um sujeito que não tem a carteirinha, o papelzinho do Estado dizendo agora você é um ser humano que tem todos os direitos de um ser humano normal. Agora você pode entrar em todos os estabelecimentos. Porque, assim, entenda, o dono do estabelecimento, neste caso, que há uma distinção quando a separação é feita pelo dono do estabelecimento e quando a separação é feita por imposição estatal. O dono do estabelecimento, nesse caso, poderia querer receber o Bolsonaro dentro do estabelecimento. Pô, bacana, receber o presidente do Brasil. Às vezes o cara é um conservador, é mais difícil em Nova York, mas às vezes o cara é um conservador e queria ter o presidente do Brasil. Às vezes nem isso, mas traria prestígio para o estabelecimento do cara ter. Ele não poderia nem que ele quisesse. Ora, isso envergonha o Bolsonaro ou envergonha o prefeito de Nova York? O prefeito de Nova York, que eu quero, o espectador aqui que não acompanha política americana, mas o prefeito de Nova York, o Bill de Blasio, ele é uma espécie de Marcelo Freixo dentro dos Estados Unidos. É um homem de extrema esquerda, não é nem um homem de esquerda, é um homem de extrema esquerda. E como essas restrições elas passam pelo Estado, o governador que acabou pedindo, o ex-governador que acabou no mês passado de pedir demissão do cargo, o Andrew Cuomo, acabou pedindo demissão porque, apesar de se dizer um defensor das mulheres, foi pego num escândalo de múltiplas assessoras dizendo que ele as assediava sexualmente. É outro também esquerdista extremo. Então, talvez por isso, as pessoas estão deixando aos montes o estado de Nova York e a cidade de Nova York, e se você visitar Nova York, você vai ver que a cidade está às moscas, a cidade está um nojo. Essas pessoas transformaram a cidade linda, espetacular, símbolo dos Estados Unidos, em um nojo. Isso é vexame internacional. Não o presidente do Brasil comer uma pizza na calçada, seja porque ele quis comer a pizza na calçada, seja porque a cidade é tão arbitrária e tão autoritária que dá a um chefe de Estado ou uma pessoa, um cidadão comum, mais importante do que isso, menos direito do que um pet. Perfeito. Um pet que eu quero dizer para quem não sabe, eu não sei se usa muito essa expressão pet em português no Brasil, mas pet é cachorro, gato, animal de estimação. Não, hoje em dia está se usando bastante esse termo, Paulo. Então, inclusive, falando sobre Nova York, né, uma notícia que acabou de sair, que a Bruna acabou mandando para a gente aqui. Eu só vou ler o título, né, para você comentar. O prefeito de Nova York diz que Bolsonaro não deveria ir à cidade se não quer se vacinar. Eu acho que... Enfim, só corrobora o que você está falando, né? Corrobora o que eu estou falando. Ou seja, o prefeito... Agora, será que os nova-iorquinos concordam com isso? Não sei. Eu não sei quem é o prefeito de Nova York para decidir quem deve ou não ir à cidade dele. Eu nunca vi isso, um prefeito dizer, você não deve vir à minha cidade. O que é isso? Ele não é dono da cidade, não. Mas, de novo, isso ilustra a mentalidade desses caras. Por que ele bane, ele acha que ele tem o direito de banir quem quer que seja de um estabelecimento privado? Porque ele acha que ele é dono de Nova York, pô. Porque ele acha que é o que todo esquerdista acha. Eles acham que eles são os iluminados que devem controlar a sociedade e nós, súditos, podemos trabalhar com a permissão
deles. Então, poxa, por que o Bolsonaro não pediu permissão ao Bill de Blasio antes de poder entrar em Nova York? Bill de Blasio, só que você não é imperador ainda do mundo, você é só um prefeitinho de Nova York de saída.